Bom dia, meus amores! Hoje, terça-feira. Sabe que dia é hoje? Terça-feira, Pro, você já falou. Dia 1º de dezembro. Estamos começando o último mês do ano, turminha! O ano está acabando! Já já é o Natal! Olha só, passou rapidinho, hein? Então, hoje, para a nossa primeira aula do dia 1º de dezembro, nós vamos corrigir matemática, lá das páginas 49 a 54. Então, vamos lá, turminha. Nós estamos vendo fração. Então, nessa primeira atividade, nós tínhamos que assinalar com X as figuras em que a parte pintada pode ser representada pela fração meio, pela metade. Quais são as frações aí que apresentam exatamente a metade? Vamos lá. A primeira, essa segunda aqui do triângulo, foi dividido igualmente? Não, né? E essa terceira? Também não, Pro. E a quarta? Foi metade, metade? Sim. Então, era a primeira e a última fração. No exercício número 2, nós tínhamos que ligar corretamente os conjuntos de morango às frações que representam as partes pintadas. Então, olha só. Esse morango aqui, eu tenho dois, ó. Dois moranguinhos. Então, o número 2 vem no denominador. E quantos pintados? Um moranguinho pintado. A parte pintada sempre fica em cima. Então, fração 1/2. Aqui eu tenho 3 morangos e 2 pintados. Olha só, 3 morangos fica embaixo e 2 pintados em cima no numerador. Já no terceiro, eu tenho o quê? 4 morangos. Olha lá o 4 no numerador. No numerador, não, no denominador. E quantos moranguinhos foram pintados? 1, fica na parte de cima. Já o próximo, nós temos o quê? 5 morangos desenhados. Olha o 5 no denominador. Quantos foram pintados? 3 foram pintados. O 3 está no numerador. E, por fim, o outro com 5 morangos, porém, somente 2 foram pintados. Então, lembrando, turminha, este exercício era para ligar os morangos que representam as partes pintadas. Então, eu tinha que observar a parte pintada. Já na próxima lição, eu tinha que observar as frações, né? E aí responder. O Ita dividiu essa figura aqui em quantas partes? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Quantas que ele pintou? Ele pintou 5. Como que eu faço essa fração, então? Olha lá, 10 partes vai ficar no denominador. E o 5 que é pintado, que é o meu numerador, fica em cima. E como eu leio essa fração? 5 décimos. Lembrando que o número que está em cima sempre permanece o mesmo. E a letrinha B? Quantas partes tem essa figura? 5 partes. Quantas estão pintadas? 4. Então, como que fica essa fração? Olha lá. O 4 em cima, que é a parte pintada, e os 5 embaixo, que foram as partes que ele dividiu. E como que eu leio essa fração, turminha? 4, olha lá o 4 em cima, 4 quintos. Muito bem. Depois eu tenho a figura da letra C, que foi dividida em 4 partes, sendo que 2 foram pintadas. Se eu dividir ela em 4, o 4 fica onde? Fica no meu denominador. E a parte pintada no meu numerador. Então, eu leio a fração 2 quartos. Já no outro era para a gente relacionar. Eu tinha que encontrar aonde estava a fração escrita do outro lado. Então, essa está muito fácil. Olha lá. 4
Quintos, olha aqui, letrinha A. Depois, 8, olha lá, 8 décimos, letrinha B. Um quê? 1/3, letrinha C. 2 décimos, letrinha D. E 5 quintos, letrinha E. Fácil, hein? Aqui nós tínhamos que pintar, certo? Eu tenho a figura que foi dividida em 3 partes, olha o número 3 no denominador, 3 partes, e eu tinha que pintar só uma, então eu vou pintar só uma parte. Aqui nessa fração, no 4 quintos, eu tenho a figura dividida em 5 partes, e ele quer que pinte 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Já na letrinha C, a minha fração foi dividida em 10 pedacinhos. E ele também pintou o quê? Olha o número que está em cima. 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar. Aí, o tio do Urbano dividiu em um canteiro em 4 partes. Num, ele plantou rosas azuis, no outro rosas vermelhas, no outro rosas verdes e mais um de rosas azuis. Olhando esse canteiro, ele dividiu em 4 partes, então nós tínhamos que encontrar a afirmação correta. Olha só, quando a gente divide aqui o canteiro, deixa eu pegar minha canetinha. Ó, ele dividiu o canteiro em 4 partes. Só que uma parte é o quê? Vermelha. Uma parte é o quê? Verde. 1/4 dele também é verde. 1/4 é amarelo. E desses daqui, olha só, ele dividiu 2 vezes em azuis. Então, eu tenho 2/4 de canteiro azul. Então, qual seria a alternativa correta? Qual é a afirmação sobre o canteiro que o tio do Urbano fez? 2/4 do canteiro com rosas azuis, 1/4 com rosas vermelhas e 1/4 com rosas verdes. Muito bem. Aqui nós tínhamos que observar as partes pintadas nas figuras. Olha só, de vermelho eu tinha que circular o quê? A maior fração. Observando aí, quem tem o maior pedaço e quem tem o menor pedaço para circular de verde. Então, o maior é esse daqui, ó, 1/2, que foi dividido na metade. Eu ganhei a metade do bolo. E qual é a menor fração? 1/10, porque olha só o pedacinho que eu ganhei nessa fração. Ele foi o menor, certo? Já na número 8, nós tínhamos que observar as pizzas que o pizzaiolo fez e os sabores preferidos dos clientes. Então, olha só, tinham 10 clientes. Quantos pedaços de pizzas foram vendidos nesse dia? 10 pedaços de pizza. É possível descobrir o sabor mais apreciado pelos clientes nesse dia? Sim, né, turminha? Qual é o sabor que tem mais quadradinhos aqui? O de mussarela. E aí, qual fração do todo, todos os pedaços de pizza vendidos representa esse sabor? Bom, a gente sabe que ele foi dividido em 10 clientes. E quantos escolheram mussarela? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 clientes escolheram o de mussarela. De 10, 5 escolheram mussarela. E qual é a fração que representa as vendas de pedaços de pizza de atum e de calabresa? Olha o atum. Atum foram 2 pedaços, 2 clientes de 10. Então, como que fica a minha fração? 2/10. E calabresa? Calabresa, olha só, 1, 2,
3 clientes de 10. Como fica a minha fração? 3 décimos. E dando continuidade no exercício número 9, nós tínhamos que observar as partes pintadas e em seguida completar com maior ou menor. Olha só, 1/5 aqui, ele é maior ou menor que 1/4? 1/5, ele é menor que 1/4. O tamanho dele é menor. E 8 décimos é maior ou menor que 7 décimos? Ele vai ser maior. Olha só quanto. E 1/4, maior ou menor que 3/4? Ele é menor. Ó, 1/4, olha só, menos que 3/4. E 1/2 com 1/10? 1/2 é maior que 1/10. Olha esse pedação aqui, olha esse pedacinho. Então, nós temos que prestar atenção. E aí, observando a imagem dessas pizzas, ficou com vontade de comer? Quantas partes cada pizza foi dividida? Essa primeira pizza, ela foi dividida em 2 partes. E a segunda? 3 partes. E a terceira pizza foi dividida em 4 partes. Então, a primeira foi dividida em 2 partes, a segunda em 3 partes e a terceira em 4 partes. Observando o que nós respondemos na letrinha A, nós temos que indicar o quê? Cada pedaço de uma fração. Se eu pegasse um pedaço de cada pizza, se eu pegasse um pedaço dessa pizza, como que ficaria a minha fração? Olha lá, ficaria um pedaço de 2. E se eu pegasse um pedaço dessa daqui? Ela tem 3 pedaços, então seria 1/3. Eu comeria um pedaço de 3. E se eu comesse um pedaço dessa pizza de 4? Então, seria um pedaço de 4, 1/4. Então, vamos completar. Olha só, aqui esse tamanho grande, quando eu dividi ela em 3, ela já diminuiu o tamanho. E quando eu dividi ela em 4, o tamanho ficou ainda menor. Então, quanto mais se divide o inteiro, menor será cada parte. Quanto mais eu divido, a minha parte vai ser menor, certo? Então, nós ficamos por aqui na nossa correção de matemática e já agora você tem uma atividade avaliativa para responder no Google Forms. Presta atenção, tá bom? Um beijo e já a gente volta com mais.